Olá, eu sou Raquel Albuquerque e começa agora o Repórter Aleã. Tenho pele clara, cabelos e olhos castanhos e hoje estou vestindo blusa branca social e calça preta. Falo da sala de direção de imagens da TV Aleã, com monitores ao fundo. Lugar de mulher é onde ela quiser. A frase é conhecida, mas por trás dela existe uma história de coragem, escolhas difíceis e muita resistência. A repórter Adriana Araújo acompanhou de perto a rotina de mulheres que desafiaram as estatísticas, romperam o preconceito e decidiram ocupar espaços onde, por muito tempo, só homens eram vistos. No primeiro bloco do Repórter Aleã de hoje, você vai conhecer a história de uma piloto de avião e de uma comandante de embarcação. Mulheres que aprenderam a conduzir seus próprios destinos no céu e nos rios da Amazônia. Que trajetórias foram necessárias para chegar a lugares onde quase nenhuma mulher havia estado antes? Quais desafios marcaram esse caminho? Como é romper barreiras e chegar a espaços historicamente ocupados por homens? A reportagem é de Adriana Araújo. Lugar de mulher é onde ela quiser. A frase nasceu como resposta a um antigo estereótipo que limitava a mulher ao espaço doméstico e, ao longo dos anos, se transformou em símbolo de resistência e liberdade. Hoje, as mulheres avançam em áreas que, por décadas, foram dominadas por homens. Mas muitas famílias... De acordo com dados do IBGE, a presença feminina em profissões tradicionalmente masculinas cresceu mais de 30% nos últimos 10 anos. Mesmo assim, a desigualdade ainda é uma realidade, especialmente quando o assunto é oportunidade, reconhecimento profissional e remuneração. Durante décadas, profissões como piloto de avião e comandante de embarcação foram associadas quase exclusivamente aos homens. Mas a presença feminina nesses espaços cresce a cada ano, impulsionada pela luta por igualdade e pelo acesso à qualificação profissional. Dados da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, mostram que apenas cerca de 6% dos pilotos no Brasil são mulheres. Na aviação comercial, o número é ainda menor entre as comandantes de aeronaves. Heading in the position 1015 Hotel Charlie. Escolheu o céu para exercer a profissão. Em um ambiente ainda majoritariamente masculino, ela enfrenta não só as qualificações técnicas, mas também a quebra de estereótipo. Ela é uma mulher que aprendeu a conduzir o próprio destino. Natália, tudo bem? Olá, tudo bem com você? Muito prazer. Um sonho de infância que ganhou asas e se transformou em uma profissão. O caminho até o cockpit foi desafiador, marcado por obstáculos e pelo preconceito enfrentado durante o período de formação. Hoje, o cenário da aviação, ele é majoritariamente masculino. Se não me falha a memória, um pouquinho mais de 6% dos pilotos são mulheres. Para você, chegar onde você chegou, entrar numa aeronave como essa e conduzir um avião, quais foram as maiores dificuldades que você encarou? Primeiramente, a minha formação foi toda fora, né? Então eu tive que lidar já com a vida adulta aos 20 anos de idade, quando eu saí de casa para estudar. E as maiores dificuldades foi justamente lidar com a saudade da família
e também por ser mulher, de estar me provando o tempo inteiro, sendo subestimada, né, sofrendo muito preconceito, né? Então essas foram as principais dificuldades que eu enfrentei na minha carreira. Em algum momento, seus colegas de profissão, eu acredito que você deve ter passado por esse tipo de situação, alguém chegou a dizer assim: Natália, isso não é para mulher, desiste? Sim, já falaram, principalmente na faculdade, no ambiente de trabalho em si também. As pessoas o tempo todo, né, tentando me fazer desistir, mas graças a Deus isso nunca aconteceu, nunca passou pela minha cabeça a desistência desse sonho, desse verdadeiro sonho. Aquela famosa frase, o céu é o limite, ela se encaixa para você? Para mim, nem o céu é o limite. Com a responsabilidade de comandar UTIs aéreas, Natália Figueira muitas vezes foi confundida com a enfermeira responsável pelo paciente. O preconceito se manifestou tanto dentro quanto fora dos centros de instrução, revelando os desafios extras impostos às mulheres que escolhem ocupar os céus. A minha atividade hoje em dia é UTI aérea, eu sou piloto de UTI aérea aqui no estado do Amazonas. E o trabalho consiste em a gente pegar, né, buscar os pacientes dos municípios e trazer para a capital para ter um melhor tratamento de saúde. Você é uma das poucas mulheres que conseguiu chegar neste patamar e hoje, de fato, ocupa uma posição de respeito, uma mulher à frente de uma aeronave. Isso prova mais do que nunca, o lugar de mulher é onde ela quiser. Com toda certeza, com toda certeza. A mulher realmente, quando ela se empenha e tem um objetivo maior do que qualquer coisa, quando ela se compromete e não tira isso da cabeça, essa ideia, assim como foi comigo, ela é vitoriosa naquilo que ela escolher fazer para a vida dela, não somente pilotar uma aeronave, e a gente está aqui para provar isso. Nos céus, onde por muito tempo quase não se viam mulheres no comando, Natália prova que competência não tem gênero. Descend to 5,000 feet, heading in the new position. A presença feminina na aviação ainda é minoria no Brasil, mas cada voo é também um símbolo de coragem, representatividade e transformação social. Se no céu a presença feminina ainda é rara, nos rios da Amazônia o desafio é ainda maior. Segundo dados da Marinha do Brasil e da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, menos de 5% dos comandantes de embarcações no país são mulheres. Na região norte, onde o transporte fluvial é essencial para a economia e para a vida das comunidades, essa realidade é ainda mais desigual. Tradicionalmente associada à força física e à liderança masculina, a navegação sempre foi um território difícil de conquistar para as mulheres. Mas aos poucos, elas vêm ocupando esse espaço, rompendo preconceitos e comandando a própria história. Em uma região onde os rios são estrada e sustento para milhares de famílias, ela ocupa o maior posto da embarcação, o comando. Entre viagens, banzeiros e decisões que não podem errar, ela mostra que liderança se constrói também às margens da Amazônia e conduz, inclusive, o leme da própria vida. É isso, Cláudia? Tudo bem? Tudo Muito bem. prazer. Eu peço que vocês coloquem o colete para a gente poder se deslocar daqui com a embarcação para ir para a navegação. Apaixonada pela Amazônia e pelos rios, transformou o amor pelas águas em caminho de vida. Navegar para garantir o sustento da família. Desde eu pequena que eu
sempre gostei de rir. Aí quando fui crescendo, fui me adaptando mais. Aí veio a chance para mim tirar a carteira, tirei minha carteira, a primeira. Aí veio a segunda, tirei a segunda. Aí meu esposo já tinha uma embarcação. Como ele navegava, às vezes não podia eu ir com ele, ficava outra embarcação. Aí eu decidi virar comandante. Tirei as carteiras tudinho, pratiquei, graças ao meu bom Deus. E desde aí que nunca mais eu parei. A presença feminina nesse setor ainda é exceção, mas cada mulher que ocupa esse espaço ajuda a transformar uma realidade construída historicamente para os homens. Cláudia explica que o preconceito ainda é um entrave para muitas mulheres. Ela, porém, enfrentou as barreiras e não permitiu ser diminuída. E relembra como foi seu período de formação. Você lembra de alguma situação que você viveu que as pessoas tentaram te diminuir pelo fato de você ser mulher? Ah, não, esse lugar aí não é para mulher. Cláudia, desiste desse negócio aí porque isso é coisa para homem. Você já ouviu isso em algum momento? Pior que já, no início do curso. No início do curso, quando foi para tirar a nossa carteira, a gente foi fazer o curso, tinha mais mulher do que homem. Aí teve um rapaz, que até hoje eu lembro, ele zoava com a gente e dizia que a gente não ia passar e lugar de mulher era no fogão, não era no comando. Ele ficava bem zoando com a gente ficava bem triste, mas tipo, eu e as outras meninas também não ligamos, falamos que a gente ia mostrar pra ele que lugar de mulher era onde ela queria, e não no fogão. Aí quando findou o curso, nós passamos e ele ficou, ele não conseguiu. Aí foi bem legal. No céu ou nos rios, essas mulheres mostram que lugar de mulher é onde ela quiser. Inclusive, onde antes diziam que não era possível. Quando você tem um objetivo, se você coloca Deus na frente, só Ele. Ninguém mais pode te parar. Quando as pessoas falarem pra você, você não consegue, você vai, faz, mostra o contrário, que você é capaz de fazer o que você quer. Tem gente que diz que o céu é o limite. Pra Cláudia, o rio põe limite ou vai além do horizonte? Vou além do horizonte. Histórias que revelam que a luta por igualdade não é apenas discurso, mas prática diária, construída com coragem, competência e resistência. E no próximo bloco, quando mulheres ocupam espaços de poder, toda a sociedade avança. É o que você vai ver no próximo bloco do Repórter Alean. O crime de importunação sexual, definido pela Lei nº 13.718 de 2018, é caracterizado pela realização de ato libidinoso na presença de alguém de forma não consensual, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. O caso mais comum é o assédio sofrido por mulheres em meios de transporte coletivo, mas também enquadra ações como beijos forçados e passar a mão no corpo alheio sem permissão. O infrator pode ser punido com prisão de 1 a 5 anos. O crime de importunação sexual ocorre com frequência em festas e baladas, sendo de extrema importância mulheres e meninas terem conhecimento de seus direitos para que, sendo vítimas, reconheçam o crime e possam denunciá-lo. Fique alerta! A prática de atos libidinosos contra a vontade da mulher é considerada crime. A Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Amazonas realiza campanhas permanentes contra a importunação sexual. Denuncie! Neste segundo bloco, você vai conhecer histórias de liderança, superação e representatividade.
A repórter Adriana Araújo conversou com as deputadas Alessandra Campelo e Débora Menezes, que enfrentaram desafios para conquistar espaço na política. Um retrato de como a força feminina se une às ações do parlamento para abrir caminhos. Também mostraremos como as iniciativas do Legislativo têm fortalecido a presença feminina nos espaços de poder. E nós, mulheres, infelizmente, temos que provar muitas vezes mais que somos capazes. Eu sempre fui de fazer a minha voz valer. Nos rios, nos céus, nos tribunais, nos campos de futebol, jogando ou apitando o jogo. Os cenários são diferentes, mas os desafios quase sempre são os mesmos para essas mulheres. O preconceito e a exigência permanente de comprovar competência. Na política, um dos espaços historicamente mais masculinos da sociedade, as mulheres também precisam lutar todos os dias para serem ouvidas, respeitadas e reconhecidas. Mesmo sendo a maioria da população brasileira, de acordo com o IBGE, as mulheres ocupam menos de 20% das cadeiras no parlamento. Um dado que revela que chegar aos espaços de decisão ainda é um caminho mais difícil para elas. Entre sessões plenárias, ações da Procuradoria da Mulher e análise de projetos que dão voz a quem antes não era ouvido, essa mulher não enfrenta apenas os desafios da política, enfrenta muitas vezes o preconceito e a ação de pessoas que a tentam diminuir. Essa mulher parlamentar tem a condução da própria vida. Deputada Alessandra Campelo, que decidiu conduzir o caminho da sua vida por meio das leis e da representatividade popular. Tudo bem, Adriana? Sejam bem-vindos, podem entrar. Ó, você é mais forte do que pensa, tá escrito ali. Muito obrigada. Eu que agradeço. Com um histórico de violência familiar, Alessandra Campelo decidiu converter a experiência pessoal em compromisso com a defesa das mulheres. Desde cedo, percebeu que, como mulher, conquistar espaço é mais difícil. Mas aprendeu que cada passo dado na trajetória que escolheu trilhar representa também a conquista de muitas outras mulheres ao seu lado. Eu venho de um lar onde a gente passou situações muito difíceis para uma criança, onde nós fomos, de certa forma, sobreviventes a várias tentativas de feminicídio que ocorreram. E eu acredito que ali, desde criança, a gente buscava uma justiça para nossa mãe, né? A gente buscava uma paz, uma situação diferente. E eu acho que isso me moldou muito, porque hoje eu me vejo como parlamentar, como uma pessoa que a minha criança, a criança que eu era, precisaria e gostaria de ter na sua vida. Isso me molda muito o meu trabalho. Eu tento ser hoje, para as mulheres vítimas de violência, para as crianças vítimas de violência, alguém que poderia ter me ajudado. Deixa eu ver se eu entendi. A Alessandra, então, pegou uma dor sofrida na infância e decidiu transformar isso numa bandeira de luta. Eu transformei o meu luto em luta, a minha dor em luta, e hoje isso me cura também. Porque toda mulher que vem de um lar violento, ela vai levando feridas que não são os hematomas que somem com o tempo, né? São aquelas feridas invisíveis, psicológicas. E hoje, cada vez que eu ajudo uma mulher, que eu faço algo que muda a vida de uma mulher, de uma criança vítima de violência, eu curo também um pouco dessas feridas que eu carreguei, eu curo um pouco da minha mãe, né, dos meus irmãos. Então, eu fiz dessa dor a minha bandeira de luta, a minha causa diária, e eu acordo e durmo todos os dias pensando, preocupada e me empenhando para fazer a diferença na vida das mulheres. Ensinada desde cedo a conquistar o seu espaço, a deputada Débora Menezes aprendeu ainda na adolescência que poderia trilhar seu caminho por meio da representatividade popular. A percepção de que poderia dar voz à população do Amazonas surgiu durante a realização de trabalhos missionários pelo interior do Amazonas. E aí, percorrendo
né, o Amazonas, eu comecei a enxergar uma realidade que não é a nossa realidade aqui. E isso começou a me incomodar. Então, cada vez mais eu fazia com mais frequência essas viagens, utilizava as minhas férias da escola ali para fazer, mas alguma coisa ficou dentro de mim de que eu precisava fazer alguma coisa. O tempo se passou e eu sempre fui de fazer a minha voz valer. E eu entendia que isso seria feito através de movimentos de rua. E foi aí que nós começamos a ir para as ruas para defender aquilo que nós acreditávamos. Histórias de vida diferentes, mas que se encontram em um mesmo propósito: representar a população do Estado e construir políticas públicas que promovam mais qualidade de vida para todos. Propósito que, para se tornarem realidade, enfrentaram um desafio em comum: conquistar espaço na política sendo mulher. Eu comecei me filiando a um partido, ainda não queria ser candidata, mas eu queria fazer com que mulheres pudessem conquistar esse espaço. E aí eu percebi que as coisas não eram tão simples quanto a gente imagina. A maioria dos parlamentares, homens. Maioria dos secretários de Estado, homens. Maioria dos dirigentes partidários, homens. Congresso Nacional, Poder Executivo, governadores, prefeitos, onde a mulher ela é vista meio como um enfeite, uma cotazinha que tem que estar ali para fazer de conta que a gente tem participação. Então, construir uma autoridade dentro desse espaço é muito difícil. Durante a produção deste programa e a realização das entrevistas, eu fiz a mesma pergunta para as duas parlamentares. Alguém já te disse que na política não é lugar de mulher? As respostas ajudaram a entender o que significa, na prática, ser mulher no parlamento. Em algum momento dessa sua trajetória política, ou do seu início mesmo, de vida pública e de representação popular, já ouviu a frase, a infeliz frase: para, Alessandra, não segue, isso aí não é lugar para mulher. Muitas vezes. Desiste dessa história. Muitas vezes. Inclusive, no meu primeiro mandato, eu era a única mulher e alguns colegas diziam: é a rainha do parlamento, é a princesinha do parlamento. E às vezes iam me criticar e diziam: deputada, a senhora é muito bonita, a senhora não sei o quê, não precisa falar desse jeito. Não fica bonito quando a senhora está falando assim. Coisas de cunho mesmo assim, machista, né? E que nos ofendem. Hoje eu não sou sozinha, nós somos 5 mulheres. Eu estou no 3º mandato. No 2º mandato nós éramos 4 mulheres. Então eu entendo que é algo que a gente não pode retroceder. A gente tem que aumentar o número de mulheres na política, a gente tem que aumentar a participação das mulheres na política. Em algum momento dessa sua trajetória para chegar onde está hoje, se tornar de fato uma representante do povo no estado do Amazonas, a senhora já sofreu algum processo de preconceito pelo fato de ser mulher e alguém já disse assim: para, Débora, não segue porque isso não é lugar para mulher? Eu acho que totalmente, 2 aspectos. O primeiro é, naturalmente, a gente não poderia dizer que as mulheres não são subestimadas, principalmente no ambiente político. Isso é um fato. O segundo, a juventude também é subestimada. Parece que quando você é jovem, é como se você não soubesse o que você está fazendo ou você não tivesse capacidade para estar aqui. Mas a gente entrou, na Assembleia com muito preparo. Inclusive, esse ano eu termino meu doutorado. Então, a gente não veio de qualquer jeito para defender aquilo que a gente acredita. A gente veio com o que a gente acredita, mas também com o mesmo preparo. Eu acho que, mas o fato de ser subestimada enquanto mulher é o fator que pesa mais. Porque você está preparada, você tem muita coisa a dizer, mas você talvez não fosse considerada no primeiro momento em uma reunião. Talvez, inclusive, nem fosse chamada para entrar nessa reunião. Não, depois a gente fala para ela, entendeu? Então, eu acho que a gente passa isso no mundo político, a gente não pode romantizar. A cada proposta apresentada e a cada discurso na tribuna, elas demonstram que competência não se mede por gênero e que liderança se constrói com sensibilidade, firmeza e coragem. No Amazonas, a presença feminina no parlamento acompanha a média nacional. Entre os 24 deputados estaduais, 5 são mulheres.
um espaço ainda predominantemente masculino, mas que vem sendo transformado pela atuação dessas mulheres e pela ampliação do debate sobre igualdade de gênero. Um movimento que já se reflete na apresentação de projetos de lei e em iniciativas que buscam reduzir as desigualdades e fortalecer o respeito à presença e atuação das mulheres na política e nos demais espaços de poder. Eu acho que o maior desafio vem quando você vê pessoas tentando fazer você desistir de um sonho que você sabe que pode chegar. Talvez essa mesma palavra que foi proferida a elas e talvez a mim, de assim, melhor desistir, não tem nada a ver, não fosse proferida se fosse um homem. E sempre esse é o questionamento. Então, mas pra quê? Lá não é lugar, nem tem tanto... Então, eu acho que essas palavras, se você toma aquilo para você como verdade, aquilo vai te desincentivar. E se você não souber realmente onde você quer chegar, você vai ser tomada por aquilo. Eu acredito que por tudo que eu passei, pelo meu histórico, quando eu conquisto um espaço, eu uso o máximo que eu posso desse espaço para abrir espaço para outras mulheres. Entre as iniciativas, já em vigor está a Lei nº 8.029 de 2026, que institui o Dia Estadual da Mulher no setor fluvial, em 18 de julho, reconhecendo a atuação feminina em uma atividade essencial para o Estado. Também foi sancionada a Lei nº 7.957 de 2025, que cria diretrizes para a inserção e promoção de mulheres no setor cultural, incentivando a valorização profissional e a ocupação de novos espaços. Em tramitação na Assembleia Legislativa estão o projeto de lei número 188 de 2025, que incentiva a participação da mulher no mercado digital, e o PL número 1034 de 2025, que propõe a capacitação feminina para ocupar espaços de poder e decisão no setor público e privado. 305 milhões de reais. A gente sabe que o coração dessas crianças Zoava com a gente, dizia que a gente não ia passar. É uma sensação, assim, maravilhosa, de dever cumprido. Se as histórias dessas mulheres inspiram, o desafio agora é garantir que elas deixem de ser exceção e se tornem regra. A presença feminina em profissões estratégicas não é apenas uma conquista individual, é um avanço coletivo, é desenvolvimento social, econômico e humano. sempre se importe sobre o que Deus pensa sobre você e não sobre o que as pessoas pensam sobre você. Porque o que ele pensa é o que realmente importa quando a gente vai deitar a cabeça no travesseiro. Então, se você acredita que você tem esse sonho e que você compartilhou aquilo com Deus e que aquilo é para sua vida, vai em frente sem pensar duas vezes, porque é Ele que nos capacita. Então, quem é qualquer outra pessoa ao nosso redor para dizer que não somos capazes? Eu sou grata às que vieram antes de mim e abriram espaço para mim. E eu não vou retroceder nem 1 milímetro e vou lutar para continuar a abrir espaço para as próximas que virão. E o que a gente luta não é para tomar o espaço de nenhum homem. A gente não luta para ocupar o espaço deles. A gente quer ter o direito de ocupar o nosso espaço, porque nós temos capacidade, né? Nós somos seres humanos, temos direito e a gente está exausta de ter que provar isso o tempo todo para o mundo. E não importa o lugar, a profissão ou os desafios, elas seguem ocupando espaço e mostrando todos os dias que sabem exatamente onde é lugar de mulher. Porque de lugar de mulher aonde, Cláudia? Onde ela quer. Lugar de mulher onde ela quiser. Inclusive na política. Lugar de mulher é onde ela quiser. É isso que a gente precisa falar. Você não se sinta diminuída por não ocupar esse espaço. Por muitas vezes ser uma mulher que não trabalha, mas que cuida do seu lar. Sim, lugar de mulher é onde ela quiser. O Repórter Alian segue mostrando histórias que inspiram, transformam e constroem um Amazonas com mais igualdade e oportunidade para todas.
E o Repórter Aleã especial Lugar de Mulher fica por aqui. Até a nossa próxima edição.